Fala galera, tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é trabalharmos o conceito de função. Eu sou o professor Alessandro Góes e espero que você curta a nossa aula. Vamos juntos? Inicialmente, então, é interessante nós atribuirmos a palavrinha função a uma outra palavra bem conhecida da gente também, que é a palavra dependência. E para isso, vamos ver então o conceito, a definição de função, segundo alguns livros matemáticos. Dados dois conjuntos A e B não vazios, nós vamos chamar de função uma correspondência. Olha então aqui uma palavrinha bem interessante, ou seja, a relação entre dois conjuntos A e B, de tal maneira que para qualquer elemento do conjunto A, ou seja, um elemento que está no primeiro conjunto, esse conjunto A, a gente vai depois aí um pouquinho mais para frente chamar isso de conjunto de saída ou domínio, vai existir um único elemento num conjunto B. Esse conjunto B, futuramente a gente vai chamar de contradomínio, de tal maneira que esses dois caras vão estar ligados. Como assim? Olha lá, tendo então elementos no conjunto A, eu tenho elementos aqui no conjunto A, eu vou fazer uma ligação com elementos aqui do conjunto B. Essa ligação, ou seja, essa correspondência, eu vou chamar de função. Agora, como é que eu vou, nesse exemplo que eu acabei de colocar aqui, ligar o 1 até o 2, ou, sei lá, ligar o número 5 até o número 6, ou um outro número qualquer? Cada tipo de ligação dessa, ou cada tipo de regra que vai gerar essa dependência, a gente vai chamar, então, de função. Legal? Feito isso aqui, então, eu posso pensar, então, em determinados exemplos para essa função. Vamos pensar numa coisa aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver uma função ou uma regrinha de ligação que para cada número no meu conjunto A, pega esse número e eleva esse número ao quadrado, vamos pensar então aqui no número que pertence ao conjunto A, o número menos 3. Se eu elevar menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 vai dar 9. Se eu, porém, em vez de pensar no menos 3, eu pensar no zero, 0 vezes 0, ou seja, 0 ao quadrado, dá 0. Se eu pensar no número 4, 4 ao quadrado dá 16. Ou seja, para cada elemento x que eu tiver aqui no meu conjunto A, o conjunto de saída, eu vou obter um único elemento y do lado de cá, que vai ser o carinha que eu tinha lá no conjunto A, ou seja, o x elevado ao quadrado. Eu posso, então, pensar aqui numa relação que liga um elemento do conjunto A a um único outro elemento do conjunto B. Essa relação, então, eu vou chamar de função. Vamos ver outro exemplo? Um outro exemplo aqui que a gente pode pensar, então, é o seguinte. Vamos pensar que eu tenha uma determinada função que, em vez de elevar o número ao quadrado, ele faz o quê? Ele dobra esse número. Então, se eu pegar no conjunto A aqui o número 1, o dobro de 1 vai ser 2. Se eu pegar, porém, no conjunto A o número 2, o dobro de 2 vai ser 4. Se eu pegar no conjunto A o número 3, o dobro de 3 vai ser 6. Então, vejam bem, para cada elemento que eu estou pegando aqui, eu estou associando do lado de lá o dobro desse elemento. Então, eu consigo aqui montar uma relação que para cada elemento x pertencente ao conjunto A, eu obtenho um elemento y no B, que é o dobro de x. Essa função, então, está aqui para a gente, aqui em cima. Essa função f de x aqui, ou a função y, seria 2x, ou seja, a função dobro. Tá? A gente pode, então, imaginar como a função sendo uma máquina de fazer operações. Nesse nosso exemplo, que operação que ela fez? Ela dobrou todos os números. Legal? Vamos ver mais um exemplo? Vamos pensar que em vez de dobrar ou elevar ao quadrado, como a gente tinha feito, a gente agora vai pegar todos os números possíveis aí e somar 2.
Então, se eu pegar aqui o número 4, 4 mais 2 vai dar 6. Se eu pegar o número menos 3, o menos 3 aqui somado com 2 vai dar menos 1. Se eu pegar o número 22, 22 mais 2 vai dar 24. Você pode pensar em qualquer número. Se você pegasse o número 50, 50 mais 2 daria 52. Então, você pode pegar e associar qualquer número aqui num conjunto A e juntar a um outro número no conjunto B. Essa ligação, essa associação, a gente vai chamar então aí de função. Tá aqui então, coloquei aqui para vocês 3 exemplos de funções. Uma função que pega um número e dobra esse número. Tá aqui, uma função f de x igual a 2x. Eu também posso pensar numa outra função, que foi lá o nosso primeiro exemplo, que em vez de dobrar o número, elevava o número ao quadrado. Está aqui essa função f de x igual a x ao quadrado. Ou eu também posso pensar numa função f de x, uma função qualquer, que pega um determinado número e soma com 2. f de x igual a x mais 2. Posso então imaginar como função sendo uma maquininha de fazer operações. Essas operações, né, podem ser das mais diversas. Nós veremos futuramente que, dependendo de como essa operação é feita, a função recebe um nome especial. Essa função pode ser quadrática, pode ser afim, pode ser exponencial ou logarítmica. Cada uma dessas funções será posteriormente estudada e detalhada para a gente poder realizar exercícios. Tá? Não vamos, então, nos esquecer lá do conceito que a gente viu de função. Dado, então, 2 conjuntos A e conjunto B, importante esses conjuntos não serem vazios, nós vamos chamar de função a correspondência, ou seja, a ligação que exista entre esses 2 conjuntos, de tal maneira que, para todo elemento que eu possa pegar no conjunto A, vai existir um único correspondente no conjunto B. Não se esqueça disso, função nada mais é do que uma maquininha de transformar números. Eu posso pensar na função dessa maneira, ou também posso pensar na função como sendo uma correspondência entre elementos de 2 conjuntos. Beleza? Agradeço então a presença e a paciência de todos vocês. Muito obrigado. Continue nos seguindo, continue assistindo os nossos vídeos e deixe aí o seu comentário, deixe a sua dúvida, que assim que possível a gente vai esclarecer. Um grande abraço, até mais.